Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Com este brado de paz e saúde espiritual, começa agora na Boa Vontade TV, mais um programa Viver é Melhor, convidando você a ter sempre saúde, qualidade de vida e espiritualidade ecumênica, para viver o respeito, para viver a solidariedade, para viver a fraternidade, para cultivar dentro de si os bons pensamentos que geram aquelas boas palavras e fazem com que a nossa ação seja cada vez melhor. É a saúde do nosso corpo e a saúde do nosso espírito em dia. Seja bem-vindo sempre a esta programação. O programa Viver é Melhor de hoje trata de um tema importantíssimo dentro da campanha pioneira da Legião da Boa Vontade pela valorização da vida. Hoje nós vamos falar sobre os impactos do suicídio no atendimento de saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, o suicídio é responsável por 24 mortes diárias no Brasil e 3.000 no mundo, além de 60.000 tentativas. E para falar sobre este importante tema, o programa Viver é Melhor de hoje recebe a presença da doutora Karina Okajima Fukumitsu. Ela é psicóloga e psicoterapeuta, doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela USP, Universidade de São Paulo, professora do curso de Psicologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, cofundadora do Instituto Vitaleri de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio. É ainda autora do livro Suicídio e Luto, História de Filhos Sobreviventes e também Suicídio e Gestalt Terapia e Perdas no Desenvolvimento Humano, um estudo fenomenológico. Doutora Karina, é um prazer, uma alegria tê-la aqui no programa Viver é Melhor para tratarmos de um tema que é tão importante. O prazer é todo meu. Eu agradeço ao programa Viver é Melhor pela oportunidade de estar compartilhando os meus estudos e a gente está falando sobre essa possibilidade de resgatar a vida. Com toda certeza. Bom, e se você tem alguma pergunta, alguma sugestão a fazer ao programa Viver é Melhor de hoje, quer participar? Basta ligar 0310 07 940, 0310 07 940 ou então nos mandar um e-mail para vivermelhor@boavontade.com. Bom, o programa Viver é Melhor todos os dias traz a você também uma palavra de paz, de conforto e saúde espiritual. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre como devemos agir para que os nossos pedidos sejam atendidos. Tudo aquilo que a gente deseja de bom para a nossa vida está ao nosso alcance, claro, com o nosso esforço cotidiano, mas também com aquela ajuda que nós buscamos na espiritualidade, em Jesus, em Deus, nos anjos da guarda, nas almas benditas, nos anjos guardiães, como queira chamar. Este é um espaço ecumênico de reflexão porque convida você a entrar em conexão com esse seu eu interior, buscando aquilo que de melhor habita dentro de si. E é por isso que, para falarmos sobre esses pedidos e o atendimento deles, quando fazemos as nossas preces, orações e súplicas, que nós abrimos este livro aqui. É o livro Como Vencer o Sofrimento, livro de autoria do escritor Paiva Neto, aqui em minhas mãos a versão pocket desta obra literária, que nós vamos abrir na página 133, onde o autor nos fala: Deus manda a chuva, mas compete ao lavrador cultivar a terra. Façamos, pois, a nossa parte e os resultados surgirão. Essa é uma dica importante quando a gente faz um pedido. Por quê? Já diz o ditado popular que do céu só cai chuva, né? As coisas não caem do céu para nós, no nosso colo, só porque a gente simplesmente desejou. Desejar é importante, é um primeiro passo. Mas quando a gente pede numa prece, numa súplica, numa oração, alguma coisa que a gente deseja muito, seja para o nosso próprio bem-estar, seja para o bem-estar da nossa família, seja para o bem-estar da nossa sociedade, aquilo que a gente almeja alcançar, se é em benefício, né, nosso e do coletivo, com certeza nós alcançaremos.
a partir do momento em que também buscarmos pela luta diária, pelo trabalho incessante, alcançarmos essas vitórias. A prece, ensina também irmão Paiva Neto, nos fortalece. O trabalho nos realiza. Isso se chama fé realizante, fé aliada às boas obras. Nós vamos falar mais sobre isso ao longo do programa Viver é Melhor de hoje. Bom, o nosso tema do dia é os impactos, né, do suicídio no atendimento de saúde. E, doutora Karina, primeiramente a gente gostaria de entender um pouquinho quais são ainda assim, os fatores que levam a este aumento no número de suicídios no Brasil. A gente pôde ver o dado da Organização Mundial da Saúde dizendo que hoje o suicídio é responsável por 24 mortes diárias no Brasil. Bom, infelizmente os números têm aumentado em relação aos suicídios. Em 45 anos a gente vê uma progressão de 60% das mortes por suicídio. E a gente, toda vez que fala sobre suicídio, a gente precisa entender que é um fenômeno multifatorial, né? Obviamente, como eu sou psicóloga, eu tendo a me direcionar para o viés psicológico, né, e para a compreensão de que o suicídio é uma representação, ou pelo menos um reflexo do desespero humano, dessa falta de sentido, desse sofrimento existencial, né? Porém, eu faço questão de trazer a ideia de que é multifatorial. Então, a gente tem que considerar o suicídio pelo viés individual, pelo viés social, cultural, né, entre outros contextos, né? A gente não consegue entender um fenômeno descontextualizado. E nesse caso, quando a gente observa os registros feitos, a gente pode dizer que existe um grupo de risco maior, doutora? Hoje em dia, aqui pelo menos no Brasil, né, que ele é considerado como o 9º país por mortes de suicídio, por ser um país populoso, nós temos estudos que falam que são os adolescentes e a terceira idade. Então essa é uma faixa etária que merece muita atenção. Bastante. Na verdade, quando a gente fala de desespero humano, a gente está falando todas as da fases da atenção vida, existencial. Né? Exatamente. Não necessariamente porque o meu receio é delimitar, né? E aí, assim, o que acontece com as outras pessoas que não são inclusas, né? Exatamente. Mas aí, nesse caso, essa fase da vida, né, tanto a adolescência quanto a terceira idade, ela se torna, assim, esse grupo de maior risco por um motivo específico, doutora? Olha, a adolescência é um momento de mudanças e de muitas descobertas. E numa sociedade em que ainda a gente vive, né, quem faz, né, aí a terceira idade também se vê nesta situação, né, de que eu me conheço fazendo e quem eu sou agora quando eu não tenho, né, o que fazer, né, mesmo na aposentadoria. Então, assim, acaba sendo uma nova ressignificação, uma ressignificação dessa vida, né, e talvez sejam as duas idades aí que a gente, né, veja que tem mais, perceba que existem mais dúvidas, mais questionamentos. Tá certo. E muitas vezes também o tema, né, lidar com essa questão do suicídio e com essas angústias das pessoas é muito difícil. Isso a gente pode dizer que se torna um grande desafio quando o assunto é prevenção ao suicídio, doutora Karina? Sim. A prevenção é possível, mas não significa a previsão, infelizmente, né? Acredito sim que a gente precisa estar atento porque se tornou um problema de saúde pública, né? Então, atento aos fatores de risco, atentos a esse desespero humano, a como cada um está cuidando da sua própria esperança, como que a gente também está facilitando, né, o outro também a resgatar a esperança dele, né? Acho que é um conjunto aí que a gente precisa trabalhar no sentido de prevenção mesmo. Certo. Bom, nós vamos falar muito mais sobre este assunto no programa de hoje, contando sempre com a sua participação pelo 0310 07 940 ou então pelo e-mail vivermelhor@boavontade.com. Você de repente pode se pensar ou estar pensando,
Ah, mas aqui em casa a nossa vida tá boa, tá tudo tranquilo, já passamos essa fase da adolescência, né? Não tenho mais jovens dentro de casa, ou então meus filhos ainda são muito pequenos. Mas este é um assunto que interessa a todas as famílias. E é importantíssimo a gente ficar atento para trabalharmos justamente nisso que falávamos há pouco aqui com a doutora Karina, na prevenção ao suicídio. O assunto é os impactos do suicídio no atendimento de saúde. Nós voltamos já no programa Viver é Melhor aqui na Boa Vontade TV.